Olá amigos, a África está a caminho de se tornar a principal potência mundial e a África do amanhã preocupa. Ela pode se tornar a fábrica do mundo até 2050? É perfeitamente possível que seja a próxima potência industrial. De fato, alguns países como Marrocos ou Tanzânia decidiram trilhar novos caminhos de industrialização. A longo prazo, é provável que isso se torne uma prioridade. Nos próximos anos, megalópolis aparecerão no continente africano. No entanto, essas mudanças provavelmente levarão a pressões migratórias, ecológicas e sociais. A decolagem econômica da África viria em parte de uma demografia em crescimento perpétuo, especialmente porque é uma população ativa. Mas podemos realmente falar em potência mundial? Parece que a África está entrando em uma corrida que está um pouco além dela. É verdade que, apesar do crescimento sustentado, as várias economias africanas lutam para se diversificar. 60% das exportações da África subsaariana dizem respeito a petróleo, gás natural, ferro, ouro e materiais betuminosos. Além disso, algumas dessas economias tendem a se desindustrializar. No que diz respeito à África, trata-se de uma certa marginalização da indústria mundial. É, pois, necessário provocar uma mudança nos modelos de crescimento, ao nível da exploração dos recursos primários. Uma nova ambição estratégica é então apresentada. O objetivo é colocar os países emergentes na vanguarda. Nos próximos anos, elas devem pesar mais fortemente na dinâmica da globalização. Podemos tomar o exemplo da China, que atualmente é uma das principais potências econômicas do planeta. Este país lançou o Cinturão, uma estrada que corresponde à nova Rota da Seda, mostra uma reviravolta chinesa. Isso deve permitir que a África se reconstrua e mostre seus dentes. Assim, a indústria chinesa está tentando se realocar em parte graças ao financiamento maciço de infraestrutura. As atividades mais intensivas em mão de obra são as primeiras em questão. O Marrocos chegou a assinar um acordo com a China que prevê a recepção de 200 indústrias no norte do país. Isso levará à sua dupla inserção no espaço europeu. Para acompanhar os tempos, a África caminha de mãos dadas com as energias renováveis. Seu potencial é particularmente alto. O modo de acesso à energia está prestes a sofrer uma revolução. Deve ser produzido próximo aos locais de consumo, o que afetará muito seu custo. O objetivo é reduzir a dependência energética ao mesmo tempo em que atua na competitividade industrial. Esta forma de transição ecológica representa uma espécie de alavanca na industrialização. Os muitos avanços tecnológicos que permitem o crescimento de certas empresas em países africanos. Com isso, o potencial energético e tecnológico de que dispõe abre as portas para a indústria. Mas esse cenário pode realmente se tornar realidade? O potencial de crescimento do continente africano realmente corresponde às nossas expectativas? Para isso, a África ainda deve enfrentar uma série de desafios. Desde o início dos anos 2000, a África subsaariana registrou um crescimento contínuo de 5% em média ao ano. O desânimo da Europa, assim como a falta de fôlego da China, devem permitir que a África ganhe vantagem. No entanto, ela parece não estar pronta ainda para se tornar potência mundial. Costuma-se dizer que abaixo de 7% de crescimento, o país em questão sempre terá problemas para ir bem. Além disso, a África conta com alguns 300 milhões de pessoas representando a classe média. No entanto, o número de pessoas extremamente pobres tem aumentado constantemente nos últimos 30 anos. Entre 1981 e 2011, seu número literalmente dobrou, de 210 para 415 milhões. Também é necessário abordar a questão da segurança. É verdade que há muitos conflitos na África e que atos terroristas continuam a se multiplicar. Mas isso é realmente compatível com uma ascensão meteórica? Por outro lado, o continente é extremamente carente de infraestrutura. 600 milhões de pessoas ainda não têm acesso à eletricidade. 60% dos moradores da cidade vivem em favelas. 36% da população é privada de água potável. Muitas vezes, essa situação nos parece irreal. E temos sorte de ter acesso a tudo isso. Às vezes, é difícil imaginar que tais dificuldades possam prejudicar certas populações. Mas será que o sonho africano realmente se tornará realidade? Os investidores internacionais acreditam nisso. Até o ano de 2050, a população africana deve dobrar e chegar a 2 bilhões de pessoas. A classe média corresponderá, portanto, a 1,4 bilhões de pessoas. Assim, as classes pobres estariam fadadas a desaparecer. Tomemos o exemplo da Costa do Marfim e de Ruanda.
Esses dois países continuam revisando suas metas de crescimento para cima. Isso é particularmente encorajador, especialmente em termos de colheitas globais e exportações de manufaturas. Na política, muitas sociedades africanas estão tentando se democratizar. Isso poderia ser um prenúncio de emergência garantida. Não é mais ou menos assim. Pode-se vislumbrar uma industrialização acelerada. O ano de 2022 não foi fácil para a economia global. A pandemia, a guerra na Ucrânia e as várias crises relacionadas à inflação são eventos que não favorecem uma economia estável e próspera. As perspectivas são, portanto, incertas. Espera-se que o crescimento da produção global desacelere. Na África, perspectivas a curto prazo também não parecem muito boas. Espera-se que o fraco investimento e a queda das exportações enfraqueçam o crescimento do continente. No entanto, as tendências subregionais precisam aumentar na África Ocidental. Fala-se de estabilização na África Central e Oriental. Na África do Norte e do Sul, esse crescimento está desacelerando. Pode-se dizer que a África enfrentou incontáveis choques. Ela viu sua demanda externa enfraquecer, a inflação cobrar seu preço e os custos de empréstimos subirem. Os numerosos desastres climáticos também não a ajudaram muito. Além disso, a crise pós-pandemia deixou muitas marcas. As projeções que antecederam este período terrível foram bem diferentes. A África tem, portanto, muito a fazer, face às perdas reais de produção que permanecem ainda hoje significativas. No entanto, algumas economias desenvolvidas se recuperaram totalmente da crise da saúde. Mas a África chegará lá? Se seguirmos o padrão anunciado, isso deve até fortalecer uma economia que atualmente está fragilizada. Como resultado, os preços aumentaram drasticamente nos países pobres, assim como nos países desenvolvidos. As interrupções nas cadeias de suprimentos, bem como as consequências da guerra da Ucrânia, são parcialmente responsáveis por esta inflação. Os preços dos produtos alimentares essenciais, bem como da energia, sofreram um aumento nunca antes visto. Além disso, a fraqueza das moedas nacionais joga na direção de uma inflação muito alta. Infelizmente, esse baixo crescimento manterá a pobreza no continente. Seus países terão, portanto, dificuldades para chegar ao pódio econômico mundial. No entanto, a longo prazo é uma opção totalmente diferente. É perfeitamente possível que a África ultrapasse a marca das primeiras potências mundiais. Na luta contra a inflação, governos se veem forçados a buscar alguma forma de consolidação fiscal. Apesar da mobilização de receitas, a manobra do orçamento permanece limitada para apoiar o crescimento econômico. Portanto, o desenvolvimento sustentável não se torna tão relevante. É certo que o atual ambiente econômico parece degradado. Ainda assim, os desafios políticos tendem a multiplicar. As condições de mercado estão enfraquecendo devido à desaceleração econômica global. A África corre o risco de ver as principais taxas de juros subirem. A dívida externa em moeda monetária maior provavelmente será um problema. Taxas de câmbio fracas e o declínio dos influxos de capital também desempenham um papel importante nisso. É certo que os governos africanos buscarão o que chamam de consolidação fiscal. O objetivo é manter a sustentabilidade da dívida. No entanto, alcançar esses objetivos não será fácil. Mas é realmente viável? Segundo muitos economistas, é isso que tornará a África grande em 2050. Ela parece capaz de cumprir todas as condições de uma potência mundial. Mas ela será mesmo a locomotiva da economia mundial? Quais serão as consequências desta mudança drástica? Se você gostou do tema, não hesite em curtir o vídeo. Para assistir outros vídeos, lembre-se de se inscrever no canal. E se desejar, pode deixar sugestões nos comentários. Isso pode ser útil no desenvolvimento dos próximos tópicos. E acima de tudo, ative o sininho de notificações para não ficar de fora das novidades. Até breve no ATEC PT!